Olá, seja bem-vindo ao 30Cast. Eu sou Eduardo Negri, presidente do Diretório Municipal aqui de Curitiba, e estamos trazendo nossos 39 pré-candidatos a vereador em Curitiba, para que você possa conhecer um pouquinho melhor cada um. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, Eduardo. E lembrando, para você ajudar hoje, a melhor maneira é curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos. E quem quiser seguir a gente nas redes sociais? No Instagram é @NovoPRCuritiba. E hoje, um velho amigo, Rodrigo Marcial, seja bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Um prazer estar aqui com os dois. É sempre uma satisfação ser candidato pelo Novo, no momento pré-candidato, e uma satisfação maior ainda estar com os amigos, com os nossos parceiros no bom combate pela liberdade, pelo nosso país. E aí, agora nesse momento, eu queria saber um pouquinho mais de você, um pouquinho da sua história, você nasceu aqui em Curitiba ou não. Conta um pouquinho sobre o Rodrigo. Eu nasci em Curitiba, fui nascido e criado, inclusive, em Curitiba. Eu amo a minha cidade e, desde pequeno, eu já participava de centro acadêmico, na verdade, grêmio estudantil no colégio, depois centro acadêmico na faculdade. Eu tenho uma história engraçada que, antes de entrar na faculdade, eu participei de uma das primeiras edições do Enem. E naquele Enem, primeira vez centralizado no governo federal, isso foi em 2010, então ainda era governo Lula, não, já tinha passado para Dilma. Foi uma bagunça, eles erraram as provas, teve um monte, foram um quarto das provas que não foram realizadas da forma devida por erro de organização. E organizei um protesto. Protesto com, acho que deu umas 500 pessoas ali na 15 de novembro. Já estava ativo na política, então, né? Não era política partidária, mas era... Eu nem imaginava onde ia chegar, no final das contas. Que legal. Brigando por prova do Enem até brigando com o ministro do STF. Mas, portanto, já quando ainda estava no colégio, estava assim. Daí dentro da faculdade, fiz o curso de Direito na Federal e depois, simultaneamente, Economia na FAI. E ali, daí sim, já comecei a participar mais ativamente de uma política parecida com aquela que a gente tem aqui no mundo de fora, né? A gente tem partidos acadêmicos dentro da universidade pública, principalmente na faculdade de Direito. Eu fui presidente de um partido chamado Partido Democrático Universitário. Ele existe até hoje, já está com, salvo engano, 73 anos de história esse partido. Ele é uma organização que continua existindo. E depois disso, terminadas as duas graduações em 2015, em 2016 eu comecei a fazer um MBA na área de finanças, e já em 2016 eu me filiei ao Novo e fui candidato a vereador, à época com 22 anos, foi a minha primeira campanha eleitoral. Então você tá, desde o começo do Novo, você já tá no Novo, então? Eu posso dizer que eu fui um dos primeiros candidatos do Partido Novo, no Brasil inteiro, né? Porque em 2016... Foi a nossa primeira... Foi a primeira campanha. A gente aqui em Curitiba, se não me engano, lançou 15 ou 16 candidatos. E além de Curitiba, mais outras 4 capitais foram aquelas que lançaram candidatos. Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro, exatamente. E daí, isso foi em 2016. Eu já estava com a minha esposa, à época era namorada, né? Eu conheci minha namorada na faculdade de Direito, ela foi minha caloura. E... a gente noivou em 2019, daí 17 terminei meu MBA, 18 entrei no mestrado, fiz meu mestrado em 18 e 19, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu defendi a minha dissertação de mestrado, e já em 2020 também comecei a dar aula. E em 2020 eu me casaria com a minha esposa se não tivesse a pandemia. A gente manteve o casamento civil para data no meio do ano de 2020, mas daí fez uma festa só em 2022. E agora tá papai novo, papai recente. E agora tô papai novo. Não é fácil essa vida, você sabe bem, né? Eu tô com uma menina linda, maravilhosa, saudável e feliz, de 11 meses. Ela se chama Helena e, olha, já fiz muita coisa na minha vida. Tive projetos, assim, extraordinários pela empresa, na sociedade civil, de filantropia, na política, como você bem sabe. Mas a melhor coisa que eu fiz na minha vida de longe foi a minha filha. A paternidade muda, a paternidade muda o homem, né? Muda o homem. Os nossos valores, assim, eles se reorganizam em função dela, e não só dela, mas do futuro dela. O que a gente vai deixar para ela, ou para ele, né, para quem tem filho.
E não só para filhos e filhas, mas para netos, bisnetos e o futuro que a gente quer construir para eles. Eu quero que eles vivam num Brasil melhor do que aquele que a gente vive hoje. Cara, sua trajetória já no Novo é muito grande. E particularmente posso falar com você que o momento que eu te conheci foi um momento muito importante para o Novo. Né? A gente se conheceu lá em Brasília Nossa, é verdade. em final de 2022. O Novo tinha levado uma pancada, né? As eleições de 2022 para o Novo foi uma pancada. E aí, em dezembro de 2022, o Novo decidiu se reunir, né? E olhar o futuro do Novo, porque a gente estava com uma tendência muito ruim, né? E foi um final de semana, foi até uma sexta-feira triste, porque o Brasil foi eliminado para a Croácia, a gente assistiu lá em Brasília o jogo, e aí em seguida nos reunimos, e ali começou uma mudança. É verdade. Como que você sentiu essa mudança na prática? Você vê que o partido evoluiu, que melhoramos? Como que você consegue comparar essa sua trajetória já tão vasta, tão grande no Novo, para esse momento? A primeira coisa que eu tenho que falar é que me impressiona que a gente só tenha se conhecido em dezembro de 2022. Porque eu acho que a gente se deu tão bem que na minha memória já fazia muito mais tempo que isso. Exato. Pessoas com as mesmas batalhas, né? Com as batalhas, com uma visão de mundo muito parecida. Mas é verdade. Aquele evento de 2022, de dezembro, após a pancada que o Novo sofreu, foi uma virada de chave para todo mundo dentro do Partido Novo, para todo mundo que sobrou. A verdade é que a gente tinha diretores do partido, tinha presidentes estaduais falando em acabar com o partido. Falando em unir ele a outros, daqueles da velha política que a gente conhece, porque desacreditaram no projeto de Partido Novo, no projeto de fazer a diferença por meio da política, e que a gente teria que se sucumbir à política velha, que todo mundo sabe o que eu estou falando, para ter resultados. Mas, felizmente, a maioria que se manteve no Novo entendeu que sim, tinha como fazer a política de forma diferente, se declarando definitivamente como um partido de direita, de um partido de direita liberal, para ser mais específico. O que isso quer dizer? É um partido que vai bater em comunista, figurativamente, é claro, a não ser que chegue a necessidade. Eu prometo! Depois eu conto uma história, quando a gente parar de gravar, com alguns amigos na faculdade que vieram tentar bater em mim de comunista, mas enfim, isso fica para outro momento. Mas enfim, brigar com as ideias dos comunistas. Exato. E simultaneamente defender aquilo que a gente acredita, que é de um mercado que organize a sociedade. Quando eu falo isso para meus alunos de economia, eles não entendem. E muito menos, quem sabe, quem estiver nos ouvindo agora. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você voluntariamente ter o seu negócio, você ter a sua família, você estabelecer as regras da sua casa e, com isso, você permitir que a população brasileira seja verdadeiramente livre. E o Novo já fazia em alguma medida isso, só que ainda talvez em alguns momentos se mantivesse em cima do muro. Por exemplo, teve o ex-presidente do partido que chegou ao ponto de declarar voto em Lula. E o Novo, naquele momento, como estava numa virada de chave, o que fez? Expulsou João Amoedo. E tinha que expulsar mesmo. Veja o desastre que estão fazendo com o nosso país. A verdade é que mesmo quando Amoedo estava na presidência do partido, o Novo era um dos partidos no Congresso Nacional, se não o maior defensor dos projetos de lei propostos por Bolsonaro no Congresso Nacional, estava sempre entre os 2 ou 3 maiores defensores. Teve momento durante a presidência de Bolsonaro que o Novo tinha maior aprovação, isto é, aprovava mais projetos do Bolsonaro do que o próprio PL, que era o partido dele. Imagina que loucura. Teve votação, que na época a gente tinha 8 mandatários, né? Os 8 votaram a favor do projeto proposto e o PL votou contra. Imagina, do partido presidente. Do partido presidente. Então, assim, olhar historicamente esses 4 anos do Bolsonaro, a gente esteve muito próximo porque a o ele. O Bolsonaro estava fazendo reformas com as quais a gente concorda. E às vezes o Amoedo não concordava, ficava batendo nos nossos deputados. Mas a verdade é que a ala amoedista agora não está mais o Novo. Agora sobreviveu, e aliás, isso se mostra em números. Sobreviveu quem ficou para juntar os cacos depois de 22. Exatamente. Né? E o Novo continua provando até hoje que é o maior partido de oposição que tem ainda. É o único, praticamente. Hoje a votação do Novo é a maior contra o PT. Mas, sobre isso a gente pode falar, o Novo não é um partido que obriga os seus mandatários a votar contra ou a favor.
É olhado, independente de quem propõe um projeto, é olhado se o projeto é bom ou ruim. Exato. Se for um projeto bom proposto pelo PT, a gente não tem nenhum problema em votar a favor. O difícil é eles terem um projeto bom. Não tem. E não é por acaso que, como disse o Alexandre, o Novo é o partido de maior oposição ao PT hoje. Era o que mais apoiava os projetos do Bolsonaro, que eram projetos bons, não tem como negar. Bolsonaro já falou muita besteira, a gente tem muito motivo para não gostar dele. Exato. Mas a verdade é que, guiado pelo Paulo Guedes e Principalmente por outras... na pauta econômica. Perfeito, perfeito. Muita E coisa. agora, do lado do PT, é o terror que a gente tá vendo. E toda a votação, lá estão os deputados federais do Novo, o senador do Novo batendo no PT, fazendo a diferença. O trabalho que Marcel Van Hatten faz por esse país, não tem nenhum outro político que pode dizer fazer algo parecido. É absolutamente fantástico, não apenas no Congresso Nacional, porque no Congresso Nacional, os outros 2 deputados federais do Novo fazem trabalho parecido, o senador Eduardo Girão também, trabalho fantástico. Adriano, mas simbólico, o trabalho junto ao cidadão que olha para o Marcel Van Hatten e vê alguém que fala aquilo que está preso no peito do brasileiro. Sem medo. E ele sabe falar, né? É. E assim como hoje temos Marcel Van Hatten lá em Brasília, quem sabe daqui a pouco teremos um Marcial Van Hatten aqui em Curitiba trabalhando pelo Brasil também. Mas podemos então pegar esse gancho aí. Você teve essa oportunidade, né? sentiu um pouquinho de como é ser vereador aqui em Sim, Curitiba. Como que foi essa experiência? Foi quanto tempo e como que foi isso daí? Para explicar quem nos escuta, eu sou o primeiro suplente da Câmara Municipal aqui de Curitiba. Ainda hoje eu sou. Isso quer dizer que eu fui o mais votado do Partido Novo que não entrou. Fiquei na porta, bati na trave. Foi por muito pouco, né? Foi por muito pouco, seja para tentar passar minha colega e que está fazendo um trabalho excepcional, a Amália, em número de votos, seja por conta do próprio partido, que se tivesse feito um pouquinho a mais de votos, teria uma terceira cadeira e estaríamos nós 3 lá na Câmara Municipal. Mas isso é passado. O fato é que, em razão dessas circunstâncias em que me encontro, caso tenha uma das vereadoras se afastando do cargo por qualquer que seja o motivo, tem a obrigação de assumir. E foi o que aconteceu no final de 2022, até meio de 2023 aproximadamente, e pude ser vereador de Curitiba durante esse período. E foi um período fantástico para mim, porque aprendi muito, conheci como se faz política de verdade, e pude conhecer os vereadores que, felizmente, tive um relacionamento maravilhoso com eles. Fiquei muito bem-quisto, virei amigo de alguns deles, inclusive. Não é por acaso que muitos deles me convidaram para tentar participar dos seus partidos. Mas não tenho interesse nisso. Eu gosto do Partido Novo, eles sabem disso. E o que não quer dizer que eu não fui combativo, que eu não expus os absurdos que a prefeitura aqui de Curitiba tentou fazer com o cidadão. Tem um exemplo aí fenomenal, e eu tive lá, eu vi. A briga que foi sua e da Amália sobre o PTU. Nossa, foi. Se não fossem vocês, o projeto tinha sido aprovado de uma forma muito pior. Já não foi legal, mas vocês conseguiram brecar, fizeram um escândalo, levantaram temas técnicos. Vocês levantaram bandeiras técnicas, trouxeram pessoas que sabiam falar sobre o assunto e frearam o projeto. Ao ponto, veja, a Prefeitura de Curitiba tem uma base, isso quer dizer que tem um apoio dos vereadores muito grande. Como é que ela consegue esse apoio? Dando favores, dando cargos, e com isso os vereadores votam em tudo que a Prefeitura faz. Sob risco, se não votarem, de perder esse espaço dentro da Prefeitura. E o que aconteceu? Nessa votação, a gente quase derrubou o projeto da Prefeitura. Gente que era da base da Prefeitura votou conosco, porque percebeu o quão absurdo era o projeto inicial da prefeitura. Felizmente, no último dia, veja que absurdo, como isso é possível? No último dia eles mudaram o projeto e a gente votou mesmo assim. E graças a Deus, essa mudança de projeto que eles trouxeram para a votação pelos vereadores era muito melhor do que aquela que eles tentaram aprovar inicialmente. Existiam situações em que o cidadão curitibano, dono de um imóvel aqui em Curitiba, teria um aumento de 100%, 200% do seu IPTU na virada dos anos 2024 para 2025. E felizmente isso não acontece mais. A mudança de projeto garantiu que o acréscimo tivesse um teto, salvo engano, de 25%, dependia do IPCA, a cada ano. É um acréscimo alto, mas não é a mesma coisa do que aquele acréscimo, aquele aumento do imposto sem freios. Né? E o que provavelmente, se não tivesse a bancada um novo lá, pouca gente saberia o que estava acontecendo lá dentro, né? Só ia saber quando abrisse o carnê de IPTU. Muita gente até hoje não sabe disso, mas é natural, faz parte do processo político. Mas fizemos o nosso trabalho naquele momento. Mesmo, às vezes, fora dos holofotes,
a gente consegue proteger o cidadão curitibano, consegue defender os direitos, não só do cidadão curitibano, como de todo cidadão brasileiro. Podemos entrar aqui, talvez, no maior feito que tive dentro da Câmara Municipal, primeiro com a moção de protesto, com a carta que eu escrevi, eu listei todos os atos de Alexandre de Moraes que atentam, que ofendem a Constituição brasileira. E consegui aprovar essa carta, essa moção, e entregar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. No momento em que pessoas eram censuradas, pessoas eram presas sem devido processo legal, é claro que fiquei com medo, falei até para minha esposa. Você acha que está tendo uma ditadura do judiciário? É uma ditadura civil, eu não acho, tenho certeza. A ordem constitucional de 88 acabou. A gente vive um novo momento. Desde os inquéritos da fake news, dos atos antidemocráticos, vivemos outro momento, não é uma ordem constitucional mais. Enquanto esses inquéritos durarem, enquanto Alexandre de Moraes tiver poderes absolutos, nós não estamos num momento democrático, não estamos numa normalidade institucional. E foi isso que eu vi à época. E foi por isso que eu aprovei aquela moção de protesto, essa carta entregue nas mãos do Alexandre de Moraes. E você vê uma luz no fundo do túnel que a gente consiga reverter isso daí? Eu não tenho dúvidas disso. Se eu não acreditasse nisso, eu não estava aqui. E a única forma é pessoas boas entrando na política, né? E Concordo. ter constituições fortes. Por isso que é muito importante, aproveitando o gancho que você teve lá, completando a nossa bancada, imagina se a gente tivesse uma bancada grande, né? 6, 7 vereadores na bancada aqui na Câmara. Quanta diferença faria? As pessoas muito pedem mudança, renovação na política. Mas é impressionante como chega na hora da votação, ainda esbarra. Acho que agora nós estamos com uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer história. É a primeira vez que eu vejo, dentro do Novo, um momento que a gente pode fazer a maior bancada de um partido dentro da Câmara. É verdade. Né? Acho que isso é novo tanto para nós do Partido Novo, como até para a Câmara Municipal. Ter uma bancada de um partido independente. Perfeito. Porque mesmo que a gente possa estar apoiando o Eduardo Pimentel, isso aí já está combinado, isso aí está negociado. Nós seremos uma bancada independente. Então seria muito bom para Curitiba ter uma bancada grande de um partido independente, de um partido com princípios e valores. Você acha que é possível a gente conseguir isso esse ano? Eu tenho certeza que é possível. Eu tenho certeza que o Partido Novo, com a estrutura que está hoje, pela primeira vez apoiando um candidato à prefeitura que se encontra em primeiro nas pesquisas de Curitiba, Eduardo Pimentel, um cara fantástico, com quem tive um bom relacionamento, inclusive enquanto eu estava como vereador. Aliás, quando descobrimos a situação do IPTU, aquilo que eu falei do bom relacionamento, ainda que você esteja criticando, a primeira coisa que eu fiz foi enviar uma mensagem para o nosso vice-prefeito, hoje Eduardo Pimentel, daqui a pouco prefeito de Curitiba, falando: Eduardo, o que estão fazendo com o cidadão curitibano é inaceitável. Você tem influência, você tem o poder de, agora que um bom vereador apontou para você esse erro, de corrigir isso. E isso foi o que ele fez. Porque no final das contas, os vereadores da base também estavam trabalhando conosco. Eles perceberam a partir dos nossos argumentos aquilo que talvez não perceberiam se não tivesse o Partido Novo ali fazendo a frente da bancada. É que o que você falou é mais do que respeito, né? Nós levamos informações técnicas. Perfeito, exato. Não foi contra, porque eu sou contra. Não, foi levado dados, foi uma análise. Ao contrário do que o PT faz, né? Exatamente. O PT, não importa o que o Bolsonaro apresentasse, o PT era contra. Podia ser favorável aos interesses dele, mas não importa, é oposição e acabou. Isso não é o Partido Novo. A gente pode até usar o exemplo da Amália, que ela estava querendo, que ela conseguiu fazer o projeto para aumentar, para liberar o horário do comércio, e o sindicato e o PT foram contra, sendo que era uma lei que vai aumentar o número de trabalho. Porque a pessoa, se o comércio abrir mais, se estender o horário, vai ter que contratar mais gente. Então, se eles são os partidos dos trabalhadores, é o sindicato que cuida, eles têm que querer aumentar o número de vagas. Só que não, eles são contra. Eu, coincidentemente, estava na Câmara justamente à época da votação. Esse projeto, que originalmente era da Amália e da Indiara, acabou constando também com a minha assinatura, mas veja que coisa fantástica. Não só com a minha, que também sou do Partido Novo. Quando a gente percebeu que os demais vereadores também teriam interesse em participar desse momento histórico de Curitiba, em que os negócios vão poder abrir quando eles acham melhor e não quando a prefeitura acha melhor,
vários vereadores passaram a integrar como autores desse projeto também. Que é uma tática, né? Com Você certeza. traz eles também. A gente perde um pouco do holofote novamente, a gente não aparece lá no jornal como os únicos idealizadores, como os principais idealizadores, não precisa, porque está beneficiando Curitiba, beneficiando a nossa cidade. Nosso projeto é coletivo, não individual. Perfeito. É Eu por acho isso. que um papel importante de todo mandatário novo, e principalmente vocês aqui em Curitiba, o Rodrigo, a Amada, a Indiara, de mostrar para os outros que dá para fazer diferente, que dá para fazer uma política com eficiência, uma política baseada em dados, né? Só de criar esse ambiente diferente da Câmara já é um grande avanço, né? Com certeza, e a gente tem que ser cuidadoso com isso. Em muitos momentos, dentro da Câmara, outros colegas vereadores vinham falar comigo e elogiando justamente essa postura de, como é que eu posso dizer, de amizade. Independentemente do que você está defendendo, fazer isso com cortesia, fazer isso com respeito, chamar a atenção de uma maneira respeitosa. E me elogiaram nesse aspecto, até em relação às nossas duas vereadoras, inclusive, que são pessoas fantásticas, mas é normal. Às vezes a gente perde um pouco da paciência, ainda mais elas, que já estavam há mais tempo dentro da Câmara, da Câmara Municipal. E isso foi algo que eu construí, fico muito grato, muito feliz de ter podido construir isso para mim, no sentido de aprender muito e conseguir, a partir disso, fazer projetos melhores para o futuro, mas também para a cidade. Porque dessa forma, e somente dessa forma, que a gente conseguiu passar, por exemplo, o projeto de flexibilização do horário, já numa postura um pouco mais combativa, porque quando não tem espaço para diálogo, você tem que criticar, você tem que expor, você tem que incomodar, como é o caso do IPTU. E agora, né, Rodrigo, a gente tem uma força ainda maior aqui em Curitiba. Como que você vê a vinda do Deltan pro partido? Como que você está enxergando isso? Deltan Dallagnol é um herói nacional. A gente, dentro do Novo, fala que nós não devemos depender de heróis, que nós não devemos buscar heróis, idolatrar eles, mas a verdade é que eles existem. E Deltan é um deles. Então a vinda dele para dentro do Partido Novo, não apenas por sua capacidade técnica, por sua eloquência, pelos seus seguidores, mas também por conta do símbolo que ele é, eleva o Partido Novo a uma altura que nunca teve antes. Nós temos, talvez, no mesmo nível de símbolo, de herói, um Marcel Van Hatten. Talvez também, nesse mesmo nível, um Zema. Mas estamos falando, portanto, de 3 pessoas enormes que têm condições, nacionalmente falando, de fazer um projeto de Brasil novo. Um novo Brasil. Aquela frase que eu gosto muito, de que eu não quero viver em outro país. E as oportunidades surgiram para mim nesse sentido também. Marcel Van Hatten voltou de fora, voltou do exterior para tentar ser vereador. Não, eu quero viver em outro Brasil. Perfeito. E a gente precisa trabalhar para isso, porque se nós desistirmos... Aliás, eu tenho uma história para vocês, não sei se vocês sabem, mas logo depois da moção de protesto contra o Alexandre de Moraes, lá na Câmara Municipal, eu tive contato com centenas de pessoas trazendo novas denúncias contra o Alexandre de Moraes. Fora tudo aquilo que a gente já tinha listado, tudo aquilo que já tinha em notícia. E situações absurdas. Muitas delas, infelizmente, não tinha como comprovar. Mas teve uma delas que tínhamos sim como comprovar. Porque tinham documentos públicos, edital de licitação, contratando empresas para monitorar o cidadão brasileiro. E o meu discurso na Câmara Municipal chegou até o Senado Federal. Então, quando alguém vier falar para vocês que não, o vereador deve só preocupar aqui com Curitiba, não é verdade. Com dedicação, com esforço, com técnica e com propósito, a gente pode mudar o país. E foi o que eu tentei fazer. E, felizmente, a gente conseguiu trazer luz nesse problema. Saí em todos os jornais, muitas vezes me chamando de fake news, só que não sabiam eles que a gente tinha documento físico mostrando. Tá aqui, ó. O Estado monitora a população. Proibido. Isso não deveria existir. A Constituição não permite isso. Por isso que eu digo que a Ordem Constitucional de 88 não é mais aquela que está valendo hoje. E você se sentiu perseguido depois que você saiu da Câmara? Como que foi isso daí? Durante o meu período na Câmara Municipal, eu tinha medo a todo momento de que polícia ia bater na minha casa e ia investigar, buscar coisas, quem sabe até plantar coisas dentro da minha casa. De que eu seria preso, perdesse minhas redes, tudo Porque isso foi um receio. Eles usam a prisão como uma forma de
de confronto. Então eles te prendem por uma denúncia, Isso. e aí já vem o jornal junto, talvez comunado, aí eles colocam na notícia que você foi preso, e aí depois você consegue se defender, provar a sua inocência, e ninguém divulga. Quando você tem a oportunidade de se defender, né? Exato. Como o pessoal lá do 8 de janeiro, tem gente presa até hoje, né? Há 1 ano e meio, a gente tá falando de mães, de criança pequena. O STF tem uma jurisprudência consolidada de que mãe de criança pequena não fica preso. Mas a gente tem a Débora, por exemplo, que tá presa há mais de 1 ano e meio. Pessoas que morreram. Pessoas que morreram dentro da prisão e muitos deles que não vêm a família. Eu vi mais uma situação agora, na semana passada, de um que justamente está preso há 1 ano e meio, foi até Brasília. Quando descobriu que estava tendo quebra-quebra, já quando ele chegou, sequer foi para a Praça dos Três Poderes. No retorno para Brasília foi fichado, como estando em Brasília naquela data, e está preso há 1 ano e meio, sem ter participado de qualquer ato. Que país é esse? Que direito é esse? Que Constituição é essa? Mas Cadê o direito humanos agora, né? Pois é, isso não existe. Porque pro petista é golpista, pro pessoal da esquerda deveria estar em casa. Terrorista. É engraçado, muita gente, quando eu bato bastante nessa tecla de mães presas, pra mim é um negócio assustador. Eu, às vezes, acordo de madrugada e tô cuidando da minha filha e só consigo imaginar como é que seria a minha vida se minha esposa não tivesse ali, na maioria das vezes, é ela quem mais cuida da minha filha. Se tivesse perdido ela porque, como aconteceu com a Débora, tivesse usado um batom para escrever "perdeu o mané" na Estátua da Justiça na frente do STF. E foi só o que ela fez. Estava lá e escreveu com batom "perdeu o mané". Está presa há 1 ano e meio como se fosse golpista, como se fosse terrorista. Nem pichação é, porque com um pano molhado você tirou a mancha que ela fez. Mas a mancha na história do Brasil, essa fica. Mas não é só isso, Eduardo. Eu não tive só medo, eu estou enfrentando consequências reais. Hoje eu respondo a um processo judicial em que está tentando me punir em R$200 mil com meu salário de professor. Vai acabar, vai me arruinar financeiramente e ter que pagar uma dívida dessa. Por quê? Porque trouxe documentos públicos falando que o STF contratou uma empresa, aliás, que à época o sócio majoritário dessa empresa, inclusive, já tinha doado para o PT, porque eu estou denunciando o ataque aos direitos dos brasileiros. Então o sistema está contra mim nesse instante. E é geralmente nesses momentos que você pensa 2 vezes em continuar. Mas se nós não continuarmos, quem vai? E é isso que eu admiro muito em você, a sua resiliência, né? Você tem batido na trave, não tem desistido, isso nos orgulha muito. Mas como que é isso em casa? Com a esposa, você disse? Exato, com a família. Cara, eu sou muito grato pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, porque a cada vez que eu saio como candidato, o apoio só cresce, só aumenta. Então, os meus amigos de infância, a minha família e principalmente aquela que mais sofre as consequências do investimento de dinheiro e o que é pior ainda de tempo em campanha, a minha esposa. Ela é a minha maior cabo eleitoral, ela é o pilar da nossa casa e o pilar das minhas campanhas também. Então, eu, por um lado, fico triste de só ter sido vereador por 7 meses, mas tem tanta gente que tentou tantas vezes ser vereador, ser deputado e nunca foi. Então, eu já tive a graça de ser vereador por um período. E além disso, se você olha o histórico, eu estava até brincando com isso no meu Instagram, no Stories de hoje. Eu falei que em 2016 eu fui o 4º candidato mais votado do Partido Novo. Em 2020, como você se lembra, eu fui o 3º. Em 2022 eu fui o 2º mais votado. Qual será que vai ser a minha colocação? 4º, 3º, 2º? E eu vou lembrar... Fica contigo, eu vou lembrar uma coisa que você falou e que com certeza deve ter sido uma dificuldade. Não queira ser candidato a deputado federal no Paraná concorrendo com o Deltan Dallagnol. Deus me livre, né? Então, assim, você fez uma ótima votação, foi expressiva, foi muito legal, mesmo tendo o Deltan Dallagnol. Competindo com o Deltan. E ainda mais, assim, sendo muito sincero, com o mesmo público, né? É o mesmo público. Então, quantas pessoas que na época estavam no Novo e falavam, eu gosto de você, quero você lá, mas dessa vez tem o Dallagnol. Então, mas a gente alertava, né, Rodrigo? Não deixa o Dallagnol ir sozinho, porque, né, se tiver mais gente no Novo... Mas Deus escreve as coisas do jeito que tem que acontecer. Acho que então daí Deltan foi, depois agora aconteceu tudo o que aconteceu. Mais uma vez,
passaram a mão, né, de uma forma grande, grotesca. Deltan foi caçado da forma que foi e hoje faz parte do nosso time e estará nos apoiando, estará com a gente agora na campanha. E isso vai nos fortalecer muito. E vai nos ajudar, vai dar um empurrão pra gente colocar o máximo de pessoas lá na Câmara. Mas, Rodrigo, obrigado. A gente tá chegando ao fim. Foi muito bom, me orgulho muito de ter você no time de novo. Fico muito feliz, principalmente que a gente sabe o quanto você foi assediado por outros partidos e por princípios e valores você falou, não, esse é o meu lugar. Eu acredito no novo, eu sou do novo e vou fazer parte disso. Então, eu te agradeço por você estar com a gente e queria que você deixasse uma última mensagem. Quem é o Rodrigo e o que motiva o Rodrigo? Tem algo que a gente não falou até agora, que é um pouco da minha vida profissional, um pouco dos meus negócios, né? Como é que eu consigo sustentar minhas campanhas, como é que eu consigo sustentar minha família, minha filha. E hoje, a minha principal atividade, eu já há algum tempo venho me afastando dos negócios da empresa, da área da saúde, porque é uma virada de chave lá em Brasília que pode me deixar na mão de algum burocrata, de algum político, e eu não quero isso. Eu quero absoluta independência. E eu encontrei essa independência em alguns negócios meus, que não estão vinculados tanto à parte regulatória como à saúde, e também nas faculdades, nas aulas que dou. Eu sou absolutamente apaixonado pela economia e, como eu disse, sou formado tanto em Direito quanto em Ciências Econômicas e estudo por que a economia. Porque eu vejo nessa disciplina a maneira de aprender como fazer um país se tornar desenvolvido. Como fazer as pessoas, os brasileiros desse país, no caso do Brasil, se tornarem prósperos, ricos. Isso significa ter saúde, ter educação, ter segurança, ter lazer e levar uma vida plena. É aquilo que estou lendo um livro agora, de Santiago Ramírez, sobre a doutrina de São Tomás de Aquino. Ele chama do bem comum, daquilo que seria o bem a todos que fazem parte da sociedade. E eu entendo que na economia eu encontro as respostas para isso. Então o meu propósito, sim, no momento, meu propósito de curto prazo, é acabar com essa situação que impossibilita que alguém gere riqueza dentro do Brasil de uma forma digna e justa. A gente vê muita gente enriquecendo de forma injusta. E isso não é sustentável. O Brasil só vai se tornar realmente um país desenvolvido se tivermos justiça e, depois disso, se as pessoas forem livres para negociar, para abrir sua empresa, para fazer o seu negócio. E com isso, aí sim, teremos um Brasil de primeiro mundo. Então, um dos meus sonhos é, em minha velhice, tomara que antes disso, mas acho que tem muito trabalho pela frente, ver o nosso país liderando em tecnologia, na economia, liderando o resto do mundo por suas virtudes, por seus valores. E espero, nem que seja, contribuir com um pequeno tijolo nesse edifício do Brasil do futuro. Legal. Acho que isso resume muito o que é o propósito do Novo, que é servir. As pessoas, todos aqui a gente está entrevistando, a gente vê em todo pré-candidato que tem passado por aqui, essa vontade de servir, que não são projetos individuais, que sempre fala no que é melhor para a sociedade, na oportunidade que o Brasil tem de desenvolvimento. Fico muito feliz, muito orgulhoso de ter você com nós. Espero dia 6 de outubro estar comemorando muito com você e conte com a gente. Obrigado mais uma vez. Sou eu quem agradeço. Eu não acho que exista política para mim fora do Novo. Hoje, ao menos, é de longe o melhor partido. Nós temos um excelente candidato à prefeitura aqui em Curitiba, mas foi o que eu falei para ele. A partir de agora, o Eduardo tem que entender o Novo como, claro, um auxílio para que ele seja eleito, mas também como contínuo crítico. A gente vai ter um cara com toda a capacidade, toda a equipe para administrar nossa cidade de Curitiba e todos os valorosos vereadores do Partido Novo para garantir que essa equipe sempre vai atuar em conformidade com aquilo que ele acredita e o Partido Novo acredita, que é uma Curitiba melhor. E quem quer te seguir, saber um pouquinho mais aí da sua jornada, como que te acha nas redes sociais? O meu nome é Rodrigo Marcial, eu tenho um Twitter, que é Rodrigo Marcial _ e um Instagram, que é Rodrigo Marcial PR. Se você colocar Marcial, é um nome diferente, você já vai me achar nas redes sociais. Legal.
Então, quem gostou, curte, comenta, compartilha. Precisamos aí de engajamento. Com certeza. Alexandre, obrigado. Eu queria, antes de finalizar, eu queria fazer, acho que vou fazer uma pergunta que todo filiado que está assistindo mais antigo tá de suspensório? É a marca registrada, é o meu escudo aqui, a minha armadura, o terno, a gravata e o suspensório, e com isso a gente combate a corrupção, combate pela liberdade dos brasileiros. Obrigado, Marcel. Obrigado, Edu. E não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. Obrigado.